Seja bem-vindo, Parlamento Regional, hoje com os deputados Martim Câmara, do CDS, Jaime Filipe Ramos, do PSD, Maximiano Martins, do PS e Rui Almeida, do PAN. O Estado da região, assunto que vai estar em destaque na Assembleia Regional no próximo dia 27, trata-se de uma iniciativa do Partido Socialista que pretende levar o Governo Regional ao Parlamento. Hoje, neste programa, vamos, de certa forma, antecipar esse debate, olhando para áreas como a educação, saúde e também o ambiente e a agricultura. Como é hábito neste programa, reservamos sempre o primeiro momento para um tema livre à escolha de cada deputado. Em Câmara, deputado do CDS. Obrigado, boa noite a todos. Gostaria de dedicar este minuto a uma questão muito importante para nós, para o CDS, que é a questão da justiça. Recentemente existia um novo mapa judiciário e ficamos a saber que o juiz, o doutor Paulo Barreto, que vai ser o juiz-presidente da comarca do Funchal, que vai agregar ao fim e ao cabo todos os tribunais da Madeira. Nós entendemos que é importante para a própria região que assim se faça, mas também, a nível de Portugal e da imagem do próprio país, que Portugal, através da justiça, consiga se adaptar e dar respostas céleres. Por outro lado, o facto de ser um madeirense a presidir a esta mesma comarca do Funchal, para nós, penso que é um ponto de honra para todos os madeirenses e, sobretudo, por aquilo que são as suas propostas que ele irá defender a nível da justiça para a própria região, que é, sobretudo, uma justiça célere, uma justiça que devolva também e recuperar a credibilidade numa justiça que se foi perdendo ao longo do tempo. Nós sabemos que um dos problemas, até a nível económico, que se põe nas empresas que querem investir em Portugal, são as respostas das justiças, que por vezes os timings não são adequados aos timings das próprias empresas e as pessoas também deixaram de acreditar um pouco na própria justiça. Entendemos que o facto de ser madeirense, de ter propostas de evolução para a justiça, de haver uma nova organização da justiça, que isso é um ponto positivo. E, por outro lado, também confrontar que aquilo que nós defendemos para a justiça na Madeira, que é uma justiça de âmbito nacional, não uma justiça de âmbito local ou regional, ao contrário daquilo que o PSD defende, que ainda hoje emitiu um comunicado a defender a regionalização da justiça, coisa que o CDS está frontalmente contra e defende uma justiça nacional. Por outro lado, gostaria também de relevar aqui o facto do cartaz Festa da Flor cada vez se afirmar mais e demonstrar que, às vezes, com pequenos orçamentos, nós conseguimos fazer grandes eventos. A Festa da Flor traduz bem essa aposta, é uma aposta ganha, onde nós tivemos hotéis cheios, ruas cheias, uma envolvência das pessoas, da sociedade, muitos visitantes, um belo cartaz para a Madeira, uma grande promoção da Madeira. Lamentamos que ainda não seja possível que todas as flores sejam produzidas na Madeira, que vão de encontro àquelas que são as necessidades desta mesma festa, e esperamos que no futuro também exista uma atenção especial por parte daqueles que se dedicam à agricultura e à floricultura em particular, para que encontrem soluções para dar resposta a este mesmo evento, assim de uma forma para nós podermos ainda mais valorizar esta que é uma nossa festa, mas que é uma festa de todos aqueles que nos visitam também. Martim Câmara, sobre esta questão da saúde, o que é que o CDS tem a dizer? Saúde, nós gostaríamos de primeiro relevar a evolução que a autonomia nos trouxe a nível de saúde. Nós durante anos tivemos sempre a evoluir, fizemos uma grande evolução a nível de saúde, tínhamos uma nova unidade hospitalar construída, atual, recente, fizemos grandes progressos, nós reconhecemos isso. Agora, chegou uma altura em que se foram acumulando dívidas, criou-se uma dívida que chegou a ultrapassar os 600 milhões de euros, não é fácil fazer uma gestão de um hospital ou de um instituto, de uma instituição qualquer, que tenha uma dívida como essa e depois começa a se refletir uma degradação dos cuidados de saúde e sobretudo, não responde às expectativas dos utentes e também, por outro lado, os próprios profissionais que fazem esforços tremendos para dar respostas, não conseguem dar resposta. Nós poderíamos elencar várias coisas aqui, a começar por aquilo que também nos preocupa, que são as listas de espera. Nós começamos em 2011 com uma lista de espera que rondava as 11 mil pessoas. Em 2012, essa lista de espera engrossou e passou para cerca de 14 mil. E nós, em janeiro de 2014, estamos com um número assustador que ronda as 16 mil pessoas em lista de espera. Por outro lado, só para termos uma ideia daquilo que seria de esperar do Sistema Regional de Saúde, a nível de cirurgias, foram feitas em 2012 cerca de 6 mil cirurgias na Madeira, por 100 mil habitantes, e aquilo que seria o rácio equiparado ao Sistema Nacional de Saúde seriam cerca de 16 mil cirurgias. Ou seja, nós estamos muito distante daquilo que seria o razoável e daquilo que a resposta... Ou seja, um serviço que está montado e que não consegue dar resposta não consegue dar resposta. Neste momento não consegue dar resposta. E isso é uma das nossas preocupações. Por outro lado, temos também aqui algumas preocupações, sobretudo da sobrevivência dos doentes oncológicos, assim, uma doença problemática, os doentes oncológicos, em que, por exemplo, nós temos
uma sobrevida, ou seja, os doentes que, passados 5 anos, ainda estão vivos, e na região norte, que ronda os 60%, e nós sabemos que na região norte também grande parte até dos tumores são tumores do estômago difíceis de tratar. Quando analisamos os números da Madeira, passados 5 anos, apenas 37% dos doentes oncológicos se mantêm vivos. Ou seja, isto é preocupante, isto quer dizer que em cada, e acha que isso tem a ver três, com o eventual mau serviço em cada 3, 2 já morreram e só um é que está vivo. Pronto, isto traduz outra coisa, isto traduz, e é fácil de ver porque é que isto acontece. Primeiro porque, porque é que isto acontece? Porque, por exemplo, na oncologia deveriam ter 5 médicos para termos o mesmo raço do continente e temos apenas 2. Porque nós, se analisarmos o dinheiro gasto na oncologia, na medicação para a oncologia, nós verificamos que depois de 2010 está sempre a decrescer esse investimento em medicamentos para a oncologia. Ou seja, aquilo que as pessoas esperavam e nós também esperávamos da parte da saúde, não está a ser acautelado e garantido. O que é que tem acontecido aqui? Nós podemos estar a falar de uma situação que é a falta de recursos ou é de uma eventual má distribuição, uma questão de políticas, no fundo, de má distribuição desses recursos? Não, é assim, o momento é difícil, é preciso fazer opções. E quando se fala em opções, quem governa também tem que fazer opções. E as opções são determinantes para dar algumas respostas. Nós entendemos que, realmente, na área da saúde, aquilo que nós temos a assistir é um perfeito desinvestimento. E nós estamos disponíveis, por exemplo, para repensar todo o sistema regional de saúde. Não, dos centros de saúde, a rede de cuidados primários, que é onde tem falhado muito, por exemplo, as grandes falhas... Falou em centros de saúde, repensar por exemplo... eliminar alguns centros de saúde? Não, é, por exemplo, criar, à semelhança daquilo que existe no continente, que é as unidades de saúde familiar, as dotações seguras de enfermagem, que é colocar as pessoas e pô-las a trabalhar de uma forma mais eficaz. O CDS não defende, por exemplo, há quem fale, enfim, num encerramento de unidades de saúde que já não justifiquem eventualmente. Eu não venho para aqui defender o encerramento das unidades, quer de centros de saúde, quer outras unidades. Aquilo que eu entendo é que tem que haver uma melhor resposta. E a melhor resposta, por vezes, não está ao lado. Está um bocadinho mais afastado. Nós investimos na rede viária. Hoje em dia as pessoas têm acesso, os doentes não vão a pé para o centro de saúde. Aquilo que nós resistamos é que é preciso os profissionais determinarem e informarem os políticos onde é que devem estar os cuidados de saúde. Se devem estar no centro de saúde mais próximo ou se deve estar num mais distante. Porque não serve de nada ter um centro de saúde ao lado que não tem médicos, que não dá resposta, que não tem material para pensos, que não Nesse tem... caso, o melhor é encerrar, não é? O melhor é encontrar uma solução que dê resposta a quem precisa deles. E também, outra coisa que aconteceu foi, por parte e é um problema grave, toda a gente já falou sobre isso, que são as infecções hospitalares. Quando se faz um corte 10 vezes superior àquilo que o próprio PAEF recomendava a nível de redução nas despesas, naquilo que seriam os consumíveis do hospital, onde estava previsto uma redução no PAEF de 750 mil euros. Isso fez uma redução de 7,5 milhões de euros, portanto 10 vezes superior. Aquilo que nós entendemos é que vai faltar detergente, vai faltar papel higiênico, vai faltar luvas, vai faltar um conjunto de materiais que são necessários, que embora por vezes alguns responsáveis digam que não tem qualquer importância, aquilo que aconteceu é que o próprio Presidente, o César Ame, diz é um caos, falta tudo. E não há maneira, por exemplo, toda a gente sabe que não há segurança e não se consegue combater as infecções hospitalares, por mais antibióticos que tenha, quando não existe o cuidado. E detergente para lavar as mãos, nem papel higiênico. Enfim, que fazem um bocadinho o diagnóstico da situação. Agora, quais são as soluções que o CDS defende? As soluções são as soluções de repensar, de não avançar para determinados projetos que achamos que foi um erro estratégico. A Madeira teve, durante os últimos 30 anos, teve a possibilidade, eu não conheço, por parte do Governo Regional, nenhum equipamento que a própria região quisesse fazer e que não tenha feito, por falta de cabimento orçamental. Ou seja, se não construíram uma nova unidade hospitalar, é porque essa não foi uma opção determinante para o Governo. Porque se quisessem, tinham construído. Havia verbas, havia recursos. E era preciso antecipar o fim de vida deste hospital, porque nós sabemos que não é. Este hospital não é adaptável, não é ampliável, e se fosse ampliável, era sempre para trás, onde tem uma escola que hoje está implementada. O próprio Governo Regional, como também é responsável pela própria escola, se quisesse ampliar para trás o próprio hospital,
teria feito, porque era fácil deslocar a Escola da Lei. Portanto, as opções não foram as corretas. E nós entendemos que ainda hoje faz todo o sentido defender uma nova unidade hospitalar. Vamos ouvir também a opinião. Em primeiro lugar, relativamente ao número de médicos, nós, só para ver a dificuldade que tem a ver a produtividade com a falta de profissionais, a nível de enfermeiros estamos equiparados ao rácio nacional, mas a nível de médicos temos 19% dos colaboradores do Serviço Nacional de Saúde são médicos e na Madeira apenas 10%. Por outro lado, também dizer, quando se fala de apostas e de políticas e de redução, e onde é que se tem investido mais ou menos e onde é que se tem reduzido mais. No sector empresarial, por exemplo, da própria região autónoma da Madeira, na empresa de eletricidades os custos aumentaram 10%, nos horários do Funchal aumentaram 7%, nos portos da Madeira diminuíram 8% e no Cesarame diminuíram 13%. Isto mostra bem qual é a orientação do Governo Regional. Por outro lado, também foi feito aqui que não foi apresentada nenhuma solução. Mas o problema é não foi apresentada nenhuma solução e nós gostaríamos só de apresentar aqui. Vou-lhe apresentar só sem ler o título. Mas acho que é melhor usar bem os meios. E depois com isso que o CDS também pretende. É que os meios sejam melhor utilizados. E não apenas exatamente, exatamente. Então, se houve uma redução, trata-se de uma prejuízo, não há problema. Uma perfeita inversão de investimentos. Nós entendemos que deve ser. Vou pedir que o Martim seja concluído, para não comentar. Porque foi feito aqui. Nós não apresentamos nenhuma solução. Primeiro, não existe qualquer abertura para discutir, e aquilo que o deputado Jaime Filipe Ramos aqui está a apresentar, que deve haver uma discussão na Assembleia sobre o estado da região, sobre matérias importantes como a saúde, como a educação, como a agricultura, sobre as partes económicas, é determinante para o CDS e essa abertura deve existir. Permita-me só que leia aqui o título de que nós apresentamos para a saúde. Revalorização dos cuidados de saúde primária na região autónoma da Madeira. Via verde para o doente oncológico. Audição parlamentar para que o serviço de anestesiologia aumente a sua capacidade de formação. Ainda fez mais do que o PCDS. Que crie o enfermeiro de família e assim valorize os cuidados primários. Que seja criado um programa de promoção da saúde oral. Que se implemente um sistema de dotações seguras de cuidados de enfermagem. Que seja implementado as unidades regionais de saúde familiar. Para perceber o que é. E também que seja reformulado o projeto de construção do novo hospital, criando um hospital à dimensão das necessidades da Madeira. Martim Câmara, também qual é a avaliação que faz, do seu ponto de vista, qual é o estado da educação na região? Pois, a pergunta que fez ali ao Dr. Rui Almeida foi relativamente ao parque escolar. O parque escolar da Madeira sofreu uma grande evolução e realmente é qualquer coisa de digno para os alunos. Nós temos escolas com condições de aprendizagem. Pena não se ter acompanhado os resultados escolares nem traduzirem aquilo que foi feito, o investimento por parte do Governo Regional. E aí nós estamos... Sobretudo, fizemos uma grande evolução. Sobretudo, gostaria de relevar aqui o facto da Madeira ainda hoje estar com taxas de abandono escolar no ensino obrigatório as mais altas de Portugal. Mais altas que Portugal continental. E aquilo que nos preocupa é que nós demos um salto, baixamos imenso, mas estamos, por exemplo, nos rapazes estamos com abandono antes de concluírem o 12º ano em 35,4% e nas raparigas em 18,8%. Isto preocupa o CDS. Isto vai ter reflexos no futuro da Madeira. Isto vai ter reflexos a nível da crítica que se pode fazer, da sociedade que se pode construir e, sobretudo, quando comparamos com os valores não só de Portugal, mas da própria União Europeia, que é 10 pontos abaixo deste valor, que ronda cerca dos 10%. Do seu ponto de vista, para por outro lado, gostaria de... Houve aqui... O ensino é feito de várias componentes. Os edifícios, os professores, os alunos e as políticas, não é? E as próprias políticas de... Nós tivemos autonomia temos autonomia financeira e nunca soubemos aproveitar essa autonomia a nível de gestão do próprio ensino para criar progressos. Portanto, a Madeira, por exemplo, que teve condições excepcionais e que evoluiu, reconheçamos que evoluiu, nunca teve, por exemplo, e podia chamar assim, nós estamos num patamar onde nós queremos. Eles têm, por exemplo, têm lá o 7º ano como escolaridade obrigatória. Nós aqui vamos fazer tudo para a maior parte dos madeirenses estar acima dessas habilitações. Quando eles estão no 9º ano, nós termos patamar de ter uma percentagem muito mais alta a nível do 12º ano.
E nós pecamos por isso, porque nós tínhamos condições excepcionais para que isso fosse assim. Mas nós, em algumas áreas de educação, como sabe, até fomos pioneiros. E por outro lado também... à frente, na área de escolas de tipo inteiro, por exemplo, no próprio ensino do inglês, por exemplo. Isso traduz-se não em grande sucesso. Não em grande sucesso. E eu gostaria só de... Quando se fala aqui do parque escolar, eu recordo-me sempre de um colega que tive no Parlamento, que ainda hoje está à frente dos destinos do Sr. Jamonês, que é o Dr. Jorge Moreira. O Dr. Jorge Moreira, numa das intervenções que fez, disse: nós temos umas escolas extremamente luxuosas comparando com as escolas alemãs que eu conheço muito bem. E qual era a diferença? A diferença está naquilo que acontece, por exemplo, do liceu para as outras escolas. É que a diferença não é feita no pessoal que lá trabalha, nos docentes que lá se dedicam todos os dias. E a grande aposta, acima de tudo, é nas pessoas. Porque realmente ter grandes edifícios modernos, muito atuais, muito caros, isso não traduz em qualquer sucesso para a própria região. Vamos ouvir também Martinho Câmara, deputado do CDS, também. Enfim, portanto, relativamente à agricultura, nós entendemos que a agricultura, as políticas e os números reais não traduzem um sucesso na agricultura. Nós entendemos, por exemplo, sobre os números da pesca, aquilo que se existia, que, por exemplo, em 2007 a pesca valia 16 milhões de euros e em 2013, fechado o ano, vale pouco mais de 10 milhões de euros. Portanto, isto traduz exatamente aquilo que é o fracasso na área das pescas. Relativamente à agricultura, também sabe-se que o valor total das produções agrícolas tem diminuído e nós gostaríamos aqui de fazer referência ao ano 2014, já que a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou este ano como o Ano Internacional da Agricultura Familiar, em que se cria, através das entidades públicas, e que se reforça aquilo que é uma identidade muito própria, em que se privilegia a agricultura familiar como um complemento, não como erradicação da pobreza, mas sobretudo um complemento ao rendimento das famílias. Entendemos também que, por parte das entidades regionais, deve haver uma proteção dos seus produtos. E o CDS gostaria de, para já, afirmar aqui, perentoriamente, que é totalmente contra o facto do Governo Regional defender a criação de uma marca Poncha Madeira através de álcool. Fica então essa Quando nos forem para servir uma poncha de álcool, nós dizemos não. Nós queremos uma poncha da madeira tradicional, mas com rum, derivado da aguardente de cana e proveniente da agricultura da própria região autónoma. O programa Parlamento Regional aqui na RTP fica por aqui. Voltamos depois das eleições europeias. De hoje a 8 dias, neste espaço, e à mesma hora, teremos um debate com todos os candidatos da Madeira ao Parlamento Europeu. Boa noite, fique bem.